Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Houve um tempo que os moradores da área rural da cidade de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, foram enganados por um suposto pai de santo que envenenava seus animais e depois, oferecendo um livramento através de um trabalho realizado, dizendo que expulsaria os maus elementos daquele lugar e também os maus espíritos que causavam a morte daqueles bichos. O suposto pai de santo arrecadava muito dinheiro daqueles moradores, mas o seu plano sujo um dia caiu por terra após um fazendeiro chamar um veterinário e foi constatado que os animais estavam morrendo por envenenamento. Temendo que a polícia o procurasse, o suposto pai de santo num dia desapareceu daquela cidade. No início dos anos 90, Pedro estava vivendo uma luta espiritual muito grande. Tudo na casa dele dava errado, as coisas estavam quebrando. Vultos apareciam à noite enquanto ele dormia. Ele acordava assustado, e quando ele acordava a esposa, já não havia mais ninguém no quarto dele. No corredor da casa, ouvia barulhos. Muitas vezes ele caía doente, demorava para ser curado. E quando recebia a cura, não demorava muito, ele adoecia novamente. E alguns animais que ele criava também na chácara onde ele vivia também ficavam doentes, e muitos deles padeciam sem ele saber o que estava causando todo aquele mal naquele lugar. Certo dia ele conversou com um amigo, e esse amigo disse a ele que conhecia uma pessoa, um pai de santo, e ele poderia descobrir o que é que estava causando aquele mal ali naquela chácara, o que é que estava fazendo surgir tantos vultos dentro daquela casa, e toda aquela maldade que ele estava vivendo seria descoberta, e aquele pai de santo poderia fazer o trabalho para quebrar aquele encanto que foi lançado contra a vida do Pedro e contra aquele lugar onde ele morava. Pedro estava vivendo também um grande problema familiar, intrigas, brigas entre os familiares a respeito de uma herança deixada pelos seus antepassados. O amigo de Pedro disse a ele que talvez fosse algum parente próximo que talvez tenha feito algum trabalho macabro, algum trabalho e alguma encruzilhada, algum tipo de macumba, para que um espírito maligno perseguisse-o na casa, na chácara, e também lançasse tudo de ruim naquele lugar para fazer o Pedro desistir daquela chácara, desistir daquelas terras, e assim ele indo embora daquele lugar, o restante dos familiares ficariam com todas as coisas que foram deixadas como herança. Depois de conversar com o amigo dele, Pedro foi falar com a esposa Marlene, e ela disse que também já tinha ouvido falar daquele pai de santo e que talvez fosse mesmo uma boa ideia eles procurarem aquele homem para assim conseguir descobrir o que estava acontecendo na vida deles e pôr um fim em todas aquelas coisas ruins que andavam surgindo naquela chácara, naqueles vultos que apareciam durante a noite e naquelas doenças que estavam afetando também os animais que eles criavam. Depois de conversar com a esposa Marlene, Pedro ainda ficou um pouco em dúvida e resolveu procurar a mãe dele para pedir outra opinião. A mãe dele também disse que achava uma boa ideia ele ir procurar o pai de santo para poder acabar de uma vez por todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo naquele lugar. Pedro então convidou a mãe, convidou a esposa e convidou também o amigo dele para juntos irem até o centro onde o pai de santo atendia as pessoas e marcaram um horário para poderem conversar com ele.
E aconteceu que aquele pai de santo atendia as pessoas somente no horário noturno. Eles marcaram então para as 10 horas da noite. Era o único horário que ele tinha naquele mês, e Pedro tinha pressa de saber o que estava acontecendo e também para pôr um ponto final em tudo que foi lançado contra a vida dele, contra a vida da família dele e contra o lugar onde ele estava morando. E assim eles fizeram. 9 horas da noite, Pedro, a esposa, a mãe dele e também um amigo estavam diante da casa daquele pai de santo, esperando pelo horário de atendimento. Ao chegarem diante daquela casa, o amigo de Pedro começou a bater palmas para chamar a atenção do pai de santo. Mas a mãe do Pedro e também a esposa dele, a Marlene, perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo lá. O lugar estava escuro. Parecia que estava vazio. Aparentemente não havia ninguém dentro daquela casa. O pai de santo era casado, tinha 2 filhos, mas naquele momento não havia ninguém naquele lugar, porque já era noite e estava tudo apagado. Um vizinho, percebendo que havia alguém diante da casa daquele homem, saiu e veio ao encontro deles, dizendo que durante a tarde, aquele homem, o pai de santo, sem explicação, encostou um caminhão de mudança ali diante daquela casa, e todos foram embora dali, e ninguém soube o motivo daquela mudança, e nem mesmo para onde aquela família se mudou. O amigo do Pedro ainda disse para aquele vizinho: mas nós marcamos horário com ele ficou de nos atender. E o vizinho disse: meu amigo, eles foram embora. Se você quiser entrar, você pode pular o muro para verificar, mas eu não aconselho você a fazer isso, porque alguém pode ver você pulando esse lugar e vão achar que você está querendo roubar alguma coisa. Apenas acredite, confie, não tem mais ninguém nesta casa. O pai de santo e sua família foi embora hoje à tarde e ninguém sabe para onde eles foram, nem qual foi o motivo que os fez saírem assustados desse lugar. Eles saíram rapidamente, deixaram até os cachorros. Se vocês olharem pelo buraco da cerca, vocês verão que os animais estão atrás daquela casa. A vizinhança já está providenciando algumas pessoas para cuidarem desses cães que foram abandonados por aqueles moradores. Pedro ainda insistiu com aquele vizinho, dizendo: tem certeza que eles mudaram? Tem certeza que eles foram embora realmente? Talvez eles tenham saído para passear, para resolver alguma coisa e provavelmente ainda voltem hoje à noite. Mas o vizinho disse: apenas acredite. Eu vi, outras pessoas também viram. Um caminhão de mudança parou aqui na frente. Eles carregaram aquele caminhão com os móveis e foram embora. Durante alguns minutos, Pedro, a esposa dele, Marlene, a sua mãe e também o amigo ficaram esperando diante daquela casa. Mas em pouco tempo foram vendo que o vizinho realmente tinha razão. Não havia ninguém lá dentro, não havia movimento nenhum dentro daquele imóvel, a não ser os cães que estavam rodeando a casa. Pedro, Marlene, a mãe dele e também o amigo saíram daquele lugar e começaram a voltar para casa. Já era quase 11 horas da noite e eles precisavam passar por um lugar escuro no meio de chácaras. Passaram por uma estradinha de terra totalmente escura. Não havia lua aquela noite para iluminar o lugar onde eles estavam caminhando. Numa certa altura do caminho, o amigo de Pedro disse que tinha alguma coisa se movendo no barranco daquela estrada. Pedro olhou. A mãe do Pedro também olhou e disse que viu. Marlene ficou assustada. Ela ouviu barulhos de pessoas pisando em palha seca. Parecia que estava quebrando galho seco, folhas daquela mata. Eles diminuíram o passo, pensaram em parar. Marlene queria correr. A mãe do Pedro queria correr também, mas ele disse: não vamos correr, porque a gente não sabe o que está parado aí nesse barranco. Pode ser algum animal feroz e ele poderá nos atacar se a gente mostrar algum movimento que demonstre medo.
Aquelas 4 pessoas daquela estradinha de terra escura começaram a caminhar bem devagar, assustadas. Ninguém falava nada, somente olhavam para aquela direção onde aquele vulto estava em pé. De repente, aquele vulto começou a caminhar, começou a vir para a direção deles. Eles ficaram apavorados, queriam sair correndo novamente, mas Pedro falava baixinho: não corra, não corra, não vamos correr. Aquele vulto escuro, usando chapéu, um homem enorme, chegou perto deles, passou por eles e até mesmo tocou no braço do amigo do Pedro, que ficou congelado no momento. Ele queria gritar, mas segurou. Na verdade, ele não sabia o que era aquele vulto. Não era uma pessoa comum, também não era um animal ali daquele mato. Então, o que era? Eles não sabiam. Todos eles abaixaram a cabeça e continuaram caminhando bem devagar. Depois de alguns segundos, Pedro olhou para trás e aquele vulto que passou por eles desapareceu. Naquele instante, todos eles começaram a andar com passos rápidos. Logo, a mãe do Pedro olhou para trás também e viu que aquele vulto surgiu novamente na estrada e estava vindo na direção deles. Neste momento, todos eles saíram correndo, correram muito, sem olhar para trás, e parecia que aquele vulto também estava correndo, porque eles escutavam passos de pessoas caminhando atrás deles. Quase não aguentando mais, eles deram graças a Deus quando chegaram perto do primeiro poste onde havia uma lâmpada acesa. Naquele lugar, o vulto sumiu. Aquele vulto desapareceu novamente e nunca mais foi visto por eles. No dia seguinte, Pedro foi conversar com outros amigos e alguns disseram que aquele lugar realmente é assombrado. Aquele lugar por onde eles passaram naquela noite. Muitas pessoas afirmam e já viram aquele vulto escuro usando chapéu, caminhando naquela estrada. E eles acreditam que seja o espírito do capa preta. Pedro ficou em dúvida. A esposa dele também. A mãe, o amigo. Mas nunca mais eles passaram por aquela estradinha de terra novamente. Por quê? Poderia ser realmente um espírito. Mas como explicar o barulho de passos que batia no chão, correndo atrás deles? Isso eles não sabiam. Mas também nunca mais quiseram voltar para descobrir.